iniciando o nosso projeto audiovisual. São dois projetos. Um projeto é Memória Fazendária Cearense e o outro, esse que nós estamos gravando aqui no Centro da Memória, sala conhecida por ter um cofre onde abrigava todo o dinheiro que era recebido do Estado, e esse projeto se chama Ilustres Fazendários Cearenses. E o que é esse projeto, Ilustres Fazendários Cearenses? Nós vamos entrevistar pessoas daqui da casa que conviveram, que trabalharam, que conheceram servidores que já faleceram, mas que tiveram uma grande importância para a administração fazendária, se dedicaram, foram pessoas competentes e que deixaram saudades. Só lembrando que para esses dois trabalhos, esses dois projetos, nós temos uma parceria, Secretaria da Fazenda, no CIF, Centro da Memória, com a AFEC, que é a Associação dos Aposentados Fazendários, e o Núcleo de Cidadania Fiscal, com o Centro da Memória. Nós trabalhamos juntos para que esses dois projetos venham ser apresentados a você, nosso público interno, e também o público externo que vai ver esses vídeos. Nosso primeiro vídeo aqui apresentado, nós entrevistamos a irmã de uma pessoa que foi muito importante para esta casa, que foi a dona Odaleia Menezes. E o fato de estarmos aqui onde situa-se o cofre é porque era aqui que ela trabalhava. Ela foi a terceira geração de tesoureiros da Cefaz. E nós entrevistamos a sua irmã, Osaleia Menezes, e também uma servidora que está há 40 anos em atividade aqui na casa e é conhecida por todos nós como Dorinha. Então quero que vocês conheçam como foi o trabalho desta senhora tão importante. Ela levava as tarefas daquele trabalho para a sua casa, ela tinha a chave do cofre, levava para casa, e foi a terceira geração de tesoureiros da Cefaz na mesma família, porque teve seu pai, o primeiro tesoureiro, depois veio o seu tio e ela. Você vai conhecer toda a sua história neste vídeo, o primeiro de Ilustres Fazendários Cearenses. Dona Osileia, quem era o seu pai e onde ele trabalhou? Pedro de Castro Menezes. Ele trabalhou primeiro no Banco Popular de Fortaleza. Depois que ele saiu do Banco Popular de Fortaleza, ele foi para a Secretaria da Fazenda. Foi lá que ele foi o tesoureiro. Nessa época, a senhora sabe quanto tempo ele passou lá na fazenda trabalhando? Olha, para mim ele falava em 43 anos. A senhora chegou a visitá-lo na época lá que ele trabalhava lá e por lá pela fazenda? Na Secretaria da Fazenda. Sim. Olha, é uma história tão comprida. Eu só fui uma vez. Uma vez? Só. Porque a tesouraria era assim dentro de outra seção. Aí quando eu cheguei lá, tinha um senhor que gostava muito da gente, tudo, trabalhava lá, Carmelino. Aí ele entrou comigo na seção para ir lá onde o papai estava. Aí ela brigou com o Carmelino porque não podia entrar ninguém estranho lá. E a senhora era criança, né? Era mocinha já. Aí ele disse assim, olha, a senhora é filha do Pedrinho. Oh, minha filha! Ela foi toda com cara feia para mim no começo, né? Aí quando soube que eu era filha do papai, aí queria me abraçar e tudo, aí eu fiquei dura. Foi a última vez que eu fui lá. Meus irmãos que andavam muito lá. Como é que foi a chegada da Odaleia na fazenda? Ela foi trabalhar com o papai na tesouraria, era auxiliar de tesoureiro. Em que ano? Olha, eu acho que foi em 46, que ela terminou em 47, era isso que eu andava atrás, não sei.
Só achei aposentadoria. Ela entrou em 46 com 19 anos. 19. Aí foi auxiliar o seu Pedro lá na tesouraria. Foi. Aí depois que o papai aposentou, o governador nomeou o Luiz Crispim. tesoureiro, que era sobrinho da minha mãe. Aí depois o Luiz foi ser o secretário e deixou a Dedé como tesoureiro. Do governo Plácido Castelo, né? A Aldaléia foi tesoureira, foi efetivada como tesoureiro. Ela até tem aqui negócio de auxiliar, né? De tesouraria. Aí depois foi nomeada tesoureira. Ele construiu essa casa para ficar mais perto da fazenda, né? E ele ia a pé, os dois, ele e a Aldaléia. Ele e a Aldaléia. Todo dia, de manhã e de tarde. Vinha almoçar em casa. Como é que era o trabalho dela lá na Secretaria da Fazenda? Ela trabalhava, depois que ela assumiu a tesouraria, ela trabalhava em 2 expedientes, ainda trazia trabalho para fazer em casa. E até 12 horas, 1 hora, trabalhando. Mas qual era o serviço que ela fazia lá? É o de tesoureira. Tesoureira. Recebia o dinheiro, né, do interior, pagava os funcionários. Naquela época não chamavam delegado, era coletores. Os coletores, né? Vinha a Fortaleza deixar o dinheiro dentro da arrecadação e receber o dinheiro da folha para pagar. Exatamente. Dos funcionários do Estado. Então, mesmo em casa, ela ainda ficava fazendo a contabilidade, né? Trabalhando em casa. É porque a Dedé era uma criatura que ela não gostava de ocupar, acho que não gostava muito de ocupar as funcionárias lá, porque ela ainda trazia dinheiro para trabalho para fazer em casa. Como é que era a dona Aldaléia como irmã aqui? Ótimo. Eu trabalhava aqui em casa porque eu não podia sair, porque eu não ia deixar o carro. O papai era muito pesado e a gente não admitia que ninguém fosse grosseiro com ele. Então era só nós 3 e ele, porque os rapazes já tinham casado. Então, quando eu queria sair, quando eu ia viajar, que a gente era boa, eu ia para casa da minha irmã em Brasília, ela chegava e dizia assim: você já separou o dinheiro da viagem? Eu digo, já, eu tirei do meu, porque eu bordava, fazia casa. Tinha uma freguesia muito grande. Tanto que a minha máquina era no quarto do papai, para não sair perto dele. Aí eu dizia, não, eu já tirei do meu. Ele depois está aqui e vai guardar o seu dinheiro. Esse santo dinheiro é o que eu vivo hoje. Mas a Dedé não deixava faltar nada. Depois que ele se aposentou, ele ficou em casa. Ficou em casa. Se aposentou novo ele, né? Morreu, ele já tinha... Ele se aposentou com mais de 50 anos. 50 anos. Quando a mamãe morreu, ele tinha... Porque nós, quando a Dedé nasceu, ele já tinha 11 anos de casado. Aí, mas logo a mamãe morreu do coração. A família dela toda é coração. Aí ele... Ficou com os 5 filhos, pequenos. 5 filhos pequenos. A Dedé tinha 13 anos. Que era mais velha. Era mais velha. Foi mesmo. E nunca casou de novo? Não, parecia tanto casar. A gente era valente. Como é que ele era como pai? Ótimo. Meu pai era ótimo. Dia de sábado, porque ele não trabalhava, nem de domingo, né? Ele brincava com aquela sua família. Vinha a meninada todinha brincar aqui no quintal com a gente. E ele também brincava com a gente. Ele era ótimo, meu pai. Depois que ele se aposentou, ele ficou fazendo o quê? Só tomando conta da gente. Dona Osileia, o que é que a dona Aldaléia comentava do ambiente da fazenda, do trabalho dela na fazenda? Adorava lá. Gostava muito de lá.
E gostava do auxiliário dela, gostava demais delas também. Então ela tinha bons amigos lá, né? Dentro da fazenda? Demais, demais. Todo mundo queria muito bem a ela. É, a pessoa muito querida. Tinha aquele... Ele foi até vereador. O Idalmi? E Dalmi era muito chegado a ela. Pelo que eu estou vendo, a família toda trabalhou na tesouraria, né? Como foi que o Luiz Crispim chegou na fazenda? Foi a convite do seu pai? Ele veio do interior. Qual interior? Pra cá, o Mari. O Mari. Porque ele lá não tinha trabalho, né? Então o papai levou ele lá para a secretaria. Ele veio morar aqui com vocês? Veio morar uns tempos aqui. Agora, o Luiz Crispim, para eu entender aqui a história, ele era só conhecido da família ou ele fazia parte da família? Ele era sobrinho da minha dela. mãe. Aí quando ele veio O pai dele era irmão da minha mãe. Aí que seu pai se aposentou, aí o Luiz Crispim ficou com tesoureiro no lugar dele. Aí, mas foi pouco tempo. Aí depois foi ser secretário e ficou ao Dalé. Ficou a Dalé. E ela trabalhando com ele, com o Luiz Crispim era. Trabalhava com seu pai e trabalhava com ele. Como foi agora a parte que a dona Odalé começou a sair da fazenda para se aposentar? Como foi esse período? Deu trabalho, porque ela adorava a secretaria. E não queria deixar de jeito nenhum. Agora a gente já notava que ela estava meio começando a usar esquecido e tudo. Tanto que a gente fechava a porta aqui, tirava a chave, ela preparava todinho para ir, porque o Daniel, meu irmão, ia deixar ela todo dia lá. Aí a gente dizia, Dedé, a secretaria está em reforma. Aí ela sentava aí e dormia logo, de bolsa na mão. Toda pronta, de bolsa na mão. Mas aí, até que enfim, nós conseguimos tirar. Ela foi esquecendo e tudo. Mas quando ela se aposentou, foi pelo tempo de serviço ou porque começou a ficar doente? Não, porque ela ficou doente. Depois foi que ela se aposentou pela compulsória, né? Quando completou os 70, aí ela aposentou. Ela tinha uns cabelão entrançado. Tem alguma história? Ela gostava... Ela soltava esse cabelo? Como é que era? Me conte essa história aí. Olha, isso aí, para mim, para ela, era uma coisa de deixar ninguém fazer. No começo, quem fazia as tranças era essa minha irmã, que foi morar em Brasília. Aí, quando ela casou, a minha irmã casou, aí ela disse, eu não quero, agora sou eu. E ela mesmo fazia as tranças dela. A minha irmã, a do meio, às vezes queria cortar o cabelo dela, porque só para parar, só para ajeitar. Não vai cortar muito. E era dentro da cintura o cabelo dela? Era grande. Mas em casa ela soltava ou não esse cabelo? Em casa aqui ela soltava o cabelo ou não? Ou era sempre na trança? Não, ela sempre soltava quando lavava, que ela lavava 2 ou 3 vezes por semana, que ela lavava o cabelo dela. E ela só soltava quando lavava. Ela era uma pessoa vaidosa ou não? Mas ela não tinha vaidade nenhuma, era só o relógio. Agora o negócio dela era brinco. Ela tinha tudo brinco. A gente tinha uma casa, era até dela, lá no Icaraí. E quando a gente ia para a praia, ela arranjava aqueles buzinhos, tudo igual para fazer brinco. Entrei aqui em 1982. Eu acho que atualmente uma das poucas pessoas que conheceu a Maria Odaleia Menezes, Dona Odaleia, uma tesoureira geral do Estado. Eu acho que foi uma das primeiras tesoureiras geral do Estado, muito dedicada com o trabalho. Vivia mais para o trabalho do que propriamente para a vida dela. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas um coração grande, atendia
todos, tanto fazia do secretário a pessoa da limpeza, o tratamento era o mesmo, sempre voltada para ajudar o próximo. Era uma pessoa muito simples, uma pessoa baixinha, não tinha vaidade, aqueles cabelos grandes, sempre gostava de usar uma trança na cintura. Uma pessoa de Deus, uma pessoa muito boa que se dedicou a vida toda à Secretaria da Fazenda. Então ela trabalhava, gostava tanto do trabalho da Fazenda, de trabalhar aqui na Fazenda, como ela chegava cedinho, um horário muito cedo, saía sempre muito tarde. Quando ela ia para casa, além de fazer todo o serviço durante o dia, ainda levava 2 ou 3 bolsas de processo para trabalhar em casa. Não sei que horas ela ia dormir, mas pelo menos ela levava muita bolsa, muitos trabalhos para casa. E atendia todos, mesmo assim atendia todos. Aí veio, passando a época, passando o tempo, entrando em mudança de secretário. Eu acho que o Dr. Lima Matos, assim, foi na época do Dr. Lima Matos, a mudança dela, porque o trabalho dela era um trabalho muito braçal, então dependia muito dela. E assim, não tinha que ajudar, assim, não tinha que auxiliar. Se ela tinha um auxiliar de braço direito, que agora eu estou lembrando o nome dele, Rosa. O Rosa era o braço direito dela, que ajudava muito. Até levar os processos até o carro, ele levava as bolsas, de tão pesado era. Aí o Dr. Lima Matos passou a informatizar. Quando ele viu aquele trabalho monstruoso, desenvolvido, que ela atendia o estado todo, aí o Dr. Lima Matos começou a informatizar, e muito bem, justamente para diminuir mais o trabalho dela. A partir daí foi que houve a mudança do trabalho dela em diminuir, e já diminuiu o trabalho dela. Passou a diminuir, informatizando, diminuiu, ele tinha uma equipe muito boa de trabalho, ele trouxe uma equipe muito, até do BNB, nessa parte da informática e tudo. E a partir daí passou os processos a serem informatizados. Quando o processo passou a ser informatizar, aí a dona Andaleia ficou praticamente assim, quase sem ter o que fazer, né? Porque todos os processos eram feitos através da informática, né? Que era bom para ela, pela idade dela também. Aí a dona Andaleia simplesmente ficou na dela e a partir daí ela adquiriu, acho que um problema de saúde e se afastou. Aí a partir quando ela se afastou, aí ela vinha todos os dias para a secretaria, mesmo não fazendo nada, mas ela vinha aqui para a Secretaria da Fazenda. Ficava andando pelos setores, pelos arredores da Cefaz, mas naquela, como se ela estivesse trabalhando, mas ela não estava mais trabalhando, já estava afastada. Aí a partir daí foi que veio o desenvolvimento da informática, os anos se passando e melhorando a parte de trabalho, não só dela, como de todos nós, dos coletores, de tudo. A partir daí, pronto, veio a informatização, a atualização dos processos e estamos até hoje, eu ainda estou até hoje trabalhando, eu acho que sou uma das poucas pessoas da época dela que ainda está trabalhando, sou eu. Mas ainda vou ter muita saúde aí à frente. Dorina, a relação da dona Odaleia com este cofre que está atrás de você, você pode falar um pouco? Isso aí é tudo para ela, porque todo o dinheiro era colocado aqui. Os coletores chegavam com os sacos de todas as coletorias, chegavam com aqueles sacos de dinheiro e entregava a dona Andaleia, fazia aquela prestação de conta, que tinha uma prestação de conta com o coletor, e dona Andaleia botava todo esse dinheiro aqui. Na época não existia ladrão, não existia bandido, nada, porque o dinheiro era todo nesse cofre. É tanto que pelo tamanho do cofre, você vê a quantidade de dinheiro. Que não é só esse não, tem outro cofre aqui também. Não é só esse, como lá em cima também tinha um cofre desse tamanho.